na semana passada, a gente viu que, diante da negativa do faraó em libertar o povo hebreu, Deus iniciou o envio das pragas sobre a terra do Egito. A primeira praga foi fazer o Nilo virar sangue. A segunda praga foi o Egito ser invadido por rãs. A terceira praga foram os piolhos. E a quarta, os mosquitos. E os magos, que antes estavam conseguindo imitar os milagres, agora já não conseguiam mais e já admitiam que aquilo era o dedo de Deus, era o poder de Deus. E o faraó, por 2 vezes, fingiu que libertaria o povo, mas, se vendo livre das pragas, ele, assim que Moisés orava, ele voltava atrás e não libertava. E o Egito estava ficando cada vez mais devastado. E hoje a gente tem o desafio de cobrir 4 capítulos, do 9 ao 12, e ver todas as 6 pragas que faltam a partir de hoje. Vamos iniciar, então, a leitura do capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Então, novamente, a declaração ao faraó se inicia com assim diz o Senhor, realçando aquele caráter profético e aqui revelando o nome de Deus, como eu já tinha falado no outro estudo, quando o nome de Deus está com uma fonte diferente é porque foi usado aquele tetragrama. E aqui a gente vê também que Deus se identifica como o Deus dos hebreus. Deus não se envergonha de ser o Deus daquelas 12 tribos de escravos. E aqui também ele revela a função primária pela qual a nação de Israel foi escolhida, para que prestasse culto a ele. Se você ainda não quiser deixá-los ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, e os cavalos e os jumentos, os camelos e os bois e ovelhas. Então, a próxima praga recairia agora sobre os rebanhos. Talvez fosse um tipo de pestilência ou doença que afetaria os animais, causando um grande impacto na pecuária egípcia. Mas alguns escritos judaicos apontam que o anjo da morte, que futuramente iria matar os primogênitos, foi o responsável pela morte dos animais nesse momento. E essa praga, ela seria uma afronta direta a Thor, a deusa com cabeça de vaca, e Apis, o deus touro. O culto a esse deus ele era tão relevante no Egito que eles acreditavam que o deus Apis ele encarnava em um touro, e eles escolhiam aquele touro para ser adorado, eles adoravam os bois, e ver os bois morrerem ia ser uma afronta muito grande a esse deus e uma demonstração do poder soberano de Deus sobre esses falsos deuses. Uhum. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal de Israel morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu a essa terra. Então, aqui Deus deixa bem claro, o rebanho dos hebreus será poupado. E para mostrar que não seria uma coincidência a morte desses animais, ele ainda dá a data exata do início da praga. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Então, talvez o faraó ficou em dúvida se o rebanho dos hebreus também não foi atingido e resolveu tirar a prova real, mandou alguém lá verificar. E aqui é dito que todos os animais egípcios morreram, mas haverão novas pragas que também vão atingir rebanhos. Então, a gente tem 2 entendimentos. Pode ter sido uma figura de linguagem para exagerar, ou talvez os egípcios compraram animais dos hebreus depois disso, que também foram atingidos. Mas nem isso a gente vê que amoleceu o coração do faraó. Para o descrente, pode acontecer milagres na frente dele que ele vai continuar arrogante e endurecido. Mas foi tão rápido, assim, não foi tudo muito rápido para dar tempo dele comprar e acontecer a outra praga? A gente vê que aqui foram dias entre as pragas, porque sempre a gente vai ver que os momentos que Moisés aborda o faraó, sempre Deus diz, acorda cedo e vai lá falar com o faraó. Então foram dias entre as pragas, porque o faraó tinha aquele hábito de, durante a manhã, se banhar no Nilo, fazer um ritual no Nilo. Então, toda vez que Moisés ia falar com ele, cada praga, pelo menos, ia ocorrer o hiato de ao menos um dia. Então, versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Como a gente viu, nos animais novamente. Dessa vez... Eu tinha lido isso e fiquei, mas já tinha morrido todo... Então,
Ou foi uma forma figurativa de mostrar o tamanho da devastação, ou eles compraram dos hebreus depois. E aqui a gente vê, nessa nova praga do versículo 8, que dessa vez Deus nem mandou Moisés ir lá falar com o faraó, ele já mandou aplicar a nova praga. Eles deveriam apanhar a cinza de um forno, e certamente ele foi lá encontrar o faraó em um desses banhos matinal no Nilo. E a ideia não era ir lá falar com o faraó, mas que o faraó testemunhasse que a origem da nova doença que ia acontecer no Egito viria de Deus, isso que recaía do povo. Então, possivelmente, eles estavam lá na margem do Nilo e soprando as cinzas, elas foram sendo levadas pelo vento e se espalhando por todo o Egito. E, como eu tinha dito aqui, a gente viu os animais sendo mencionados como atingidos, e algumas traduções chamam essas feridas purulentas de úlcera ou furúnculos, talvez. Sarna. As pessoas. Ou sarna também, algumas traduções. A minha aqui tá sarna. E úlceras. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés as espalhou pelo ar. As feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Então, nem os magos, que tanto se gabavam antes de poder imitar os milagres, puderam escapar dessa vez. Eles devem ter ficado tão doentes que talvez até ficaram de cama. Até irônico isso. E essa praga, como todas elas afrontam alguns deuses, essa seria uma afronta direta a Tófio, deus da sabedoria e da medicina, e também a Ísis, a deusa matriarca da cura, mostrando que esses deuses não seriam capazes de curar e nem de preservar a saúde dos adoradores deles. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Então aqui não menciona, mas provavelmente o faraó também ficou cheio de furúnculo, e mesmo assim ele não deu o braço a torcer. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Então, como de costume, Moisés ia lá abordar de novo o faraó durante a manhã, nesse banho no Nilo. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra seus conselheiros e contra seu povo, para que você saiba que em toda a terra do Egito não há ninguém como eu. Então, no hebraico, a descrição dessa passagem aqui, o ato de enviar essas pragas, ele é comparado com um golpe, como se fosse um soco que Deus daria no faraó, um nocaute nele. Porque eu já poderia ter estendido a minha mão, ferido você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé, exatamente com esse propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então aqui Deus humilha de vez o arrogante faraó, dizendo que se ele quisesse já teria fulminado, já teria eliminado o faraó faz tempo e todo o Egito. Mas ele não fez isso para mostrar o poder dele diante desses falsos deuses que nada podiam contra ele. Mostrando que ele é o único e verdadeiro Deus. A cada nova praga, isso ia se tornando mais nítido. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixa ir. Amanhã, a essa hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia de sua fundação até hoje. Historicamente, o Egito havia sido fundado há aproximadamente 1.900 anos antes desses eventos, pelo faraó Menes, que foi considerado o primeiro faraó e unificador do Egito. E em toda a história deles, nunca houve uma chuva de granizo semelhante a essa que viria. A Saraiva, na minha coisa, é o granizo? Isso, tem... Parei chover Saraiva muito grave. Saraiva seria o granizo. Isso, a Saraiva seria uma tempestade, né? Um pé d'água, como dizem, né? Uma chuva forte. Agora mande recolher seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não estiverem abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Então aqui a gente vê a misericórdia de Deus, permitindo que aqueles que temem o juízo dele possam ser poupados, se abrigando dessa tempestade que viria. Deus não precisava avisar, e isso seria para testar a lealdade e fidelidade das pessoas. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então aqui a gente vê que entre os egípcios, diante de tantos milagres que tinham acontecido, havia pessoas que reconheciam e temiam o poder de Deus. É possível que, em meio a toda essa tribulação, pessoas tenham se voltado para Deus.
E aqui elas mostram a verdadeira fé, que é agir antes de acontecer. Elas já viram tanta coisa acontecer que um aviso desse já era o suficiente para elas agirem. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Então, a chuva de granizo, como vocês sabem, é aquela bola de gelo que cai, às vezes grande, que fura telhado, que faz o estrago, mas essa era um evento totalmente diferente, porque aqui caiu fogo também, esses raios e trovões mencionados aqui, que também caía fogo, mostrando a capacidade de Deus sobre os elementos da natureza, juntando água e fogo juntos, sem um anular o outro. Uhum. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então, o prejuízo foi enorme para aqueles que não acreditaram e não se abrigavam e não abrigaram os rebanhos e as famílias. E, novamente, a gente vê que a terra de Gósen, onde os hebreus moravam, não foi atingida. E essa praga seria um ataque direto a Nut, a deusa do céu, e Osíris, o deus da vegetação, demonstrando que o poder deles sobre o céu, sobre as colheitas, não era nada diante do poder de Deus. Aquela que era a especialidade deles, o carro-chefe, não era nada. Deus ia lá e agia onde eles supostamente seriam os protetores. Por isso que é tanta praga, é para fazer alusão que o Deus é superior a todos esses deuses que eles adoravam, né? Isso, mostrar que esses deuses não podem fazer nada, não protegem ninguém. Eles estão adorando uma criação de Deus ao invés de adorar o Criador. Isso. Essa parte eu não sabia. Hoje, pesquisando um pouco sobre Êxodo e as pragas, eu coloquei assim curiosidades no Google e eu vi que cada praga é uma afronta a um ou mais deuses do Egito. E daí você vê que tudo tem um propósito ali, né? Eu achei muito interessante isso aí. Eu notei isso agora, né, nessa tua explanação ali, que eu vi que tudo que Deus... Tantas pragas era para combater os deuses que eles adoravam, né? E mostrar a soberania de Deus para esse povo idólatra. Que eles não... Que dos deuses dele, todos aqueles deuses ali que eles adoravam, eles, perante o poder do nosso Deus ali, eles não eram nada. E Deus endureceu o coração do faraó justamente para poder mostrar todos os deuses que eles adoravam, mostrar como Deus podia fazer algo contra eles, né? Sim, isso foi humilhando um por um, cada um daqueles deuses, cada um daqueles ídolos foi sendo desmoralizado publicamente. Que eu pensei que era o coração endurecido, era o próprio faraó, mas Deus fazia ele endurecer para poder mostrar todas essas pragas que ia acabar com desmoralizar esses deuses deles, né? Então, a questão do endurecimento do coração do faraó, até existe um paradoxo a respeito disso, porque a livre agência, o livre-arbítrio e a soberania divina, ali é uma união entre os dois. Deus endureceu o coração de quem Deus já sabia que era propenso a nunca permitir a saída do povo. O faraó na cultura do Egito, era a personificação, era o deus Horus renascido. Então, aquele deus nunca ia permitir que a ordem de um deus estrangeiro, de um deus de escravos, pudesse ser cumprida ali dentro da terra dele. Então, era até uma questão do orgulho dele que falava mais alto. Sim. Então, voltamos aqui ao versículo 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisa mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei a mão em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Então, pela primeira vez, o faraó se reconhece como pecador. Só agora, na 7ª praga, ele já vem pecando desde o início. Ele viu que todas as desgraças que estavam acontecendo diante do país dele eram por conta disso, mas aqui a gente vê que não era um arrependimento verdadeiro. Ele só queria se livrar desse problema. Mas eu
mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor. Então Moisés sabia que esse arrependimento não era verdadeiro, ele viu a falsidade. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Então o linho e a cevada foram condenados, eles estavam prontos para ser colhidos e essa chuva de granizo destruiu tudo. Mas ainda tinha o trigo e o centeio, eles ainda tinham algo a perder, então ainda tinha algo a temer e a respeitar. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente, obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, Deus cessou a chuva do granizo após a oração de Moisés. E outra vez, o faraó não cumpriu a promessa. Todo aquele arrependimento e lamento dele era só um teatro. E a gente vai vendo aqui que ao faraó, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é contra ti, quem será por ti agora? O faraó está cada vez ficando mais sozinho, como dito lá em Romanos 1:25, que ele está trocando toda a verdade pela mentira e adorando e servindo coisas e seres criados no lugar do Criador. Até aqui tudo bem? Então, capítulo 9, encerramos. Então vamos continuar, avançar para o capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então aqui Deus explica melhor porque ele endureceu o coração do faraó. Ele seria uma ferramenta de Deus para que todos testemunhassem o poder e a glória dele e esses acontecimentos entrassem para a história. E se hoje a gente está estudando isso daqui, estudando esse livro, é porque realmente houve esse intuito de Deus que não falha em nenhum propósito dele. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. E aqui está o motivo da dureza do coração do faraó. Para o faraó, o Deus vivo Horus, renascido, a acatar o pedido de um Deus estrangeiro seria humilhante. E Deus quer isso, quer ele se humilhando, ele admitindo que ele não é Deus coisa nenhuma, que ele é só um homem. Isso colocaria a divindade dele em xeque, ele se render. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o teu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Então, essa seria a 8ª vez que Moisés pede para o faraó libertar o povo e alerta para as pragas. Os gafanhotos seriam uma ameaça muito grande para a agricultura, porque sobrou, né? Mas agora já tinha corrido muito estrago, então a plantação era pouca. E ainda havia o trigo e a cevada, como foi falado anteriormente. E também aqui a gente vê que seriam tantos gafanhotos que cobririam o chão todo, não seria possível ver o chão. Lá na cultura judaica, o Midrash afirma que seriam muralhas de gafanhoto, de tão espesso que seria essa praga. E, novamente, aqui a gente vê também Moisés dando a data para esse evento sobrenatural acontecer, mostrando que não seria uma aleatoriedade, era Deus agindo em juízo. E também um detalhe interessante que a gente vê que Moisés não deixou nem o faraó falar, ele alertou sobre as pragas e deu as costas e saiu. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então, os próprios membros da corte já estavam querendo ceder, já tinham perdido muito e temiam perder mais. O poder do faraó já estava abalado. Sendo ele o representante dos deuses, ele tinha a obrigação de proteger o povo e promover a dádiva dos deuses. Na crença deles, um faraó que não trazia isso, não trazia o favor dos deuses, não era digno da coroa. Então, aqui já estava até ocorrendo uma insurreição, um princípio de uma rebelião entre os nobres para depor esse faraó. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus.
mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, nossas ovelhas e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir, com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Arão foram expulsos da presença do faraó. Então o faraó precisou ceder e mandou chamar Moisés, diante daquela pressão ali do palácio. Mas ele só queria deixar os homens ir prestar culto, como garantia de que eles voltariam por conta das mulheres e crianças que ficaram no Egito. Essa seria uma garantia. E ele até fala em tom de ameaça no verso 10 aqui, que se precisasse, eles precisariam mesmo de Deus, caso ele cedesse. Era uma ameaça que ele estava fazendo. E nessa fala de Moisés aqui, ele ressalta, trazendo para o dia de hoje, a importância do culto que é com toda a família, e também a importância de levar o rebanho para o sacrifício, porque eles não sabiam que tipo de animal, como é que seria o sacrifício, que Deus ia dar instruções lá na hora, no Monte Sinai para eles. Eles não tinham muita informação. Deus mandou irem para lá para prestar culto. Não deu mais detalhes além disso. O resto eles iam saber na hora. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo e em toda a terra do Egito. Então, no mesmo dia que o faraó tentou pressionar Moisés e expulsou ele, a praga veio. E a praga de gafanhoto seria uma afronta direta a Osíris, que, além de ser o deus da vida após a morte, era considerado deus da colheita. Alguns deuses egípcios, além de ter mais de um deus para a mesma coisa, às vezes eles acumulavam funções, eles tinham dupla jornada lá na escala deles de serviço, e ele ia ser provado que ele não protegeu a colheita dos gafanhotos. E o Talmud judaico interpreta que os gafanhotos como uma medida proporcional da justiça divina, porque os egípcios haviam forçado os israelitas a cultivar os campos nos trabalhos forçados, e agora a colheita ia ser destruída. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor e o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda essa vez o meu pecado e orem ao Senhor e o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Então, novamente, na hora do aperto, o faraó vai lá, na hora que a barata voa, chama Deus, chama Moisés e se mostra como pecador. Ele admite que está pecando contra Deus. Mas a gente vai ver que, novamente, é outro blefe dele. Como eu disse, na hora que a barata voa, que a gente vê quem é ateu mesmo. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, que esse envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou os israelitas saírem. Então, Deus fez um vento que varreu imediatamente os gafanhotos. E outra vez, após a dificuldade passar, o coração do faraó foi endurecido, e o medo e aquele temor, toda aquela contrição dele foi embora, o orgulho voltou. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Então, dessa vez não teve nem conversa com o faraó, Deus já mandou Moisés aplicar a praga imediatamente. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, a escuridão aqui ela era tão densa que nenhuma vela ou tocha tinha força para clarear muito. Isso é algo que a gente não consegue nem imaginar, nem calcular. O Midrash diz que as trevas eram palpáveis, era possível sentir a textura da escuridão, mas na terra dos hebreus, o povo onde a luz do mundo haveria de nascer séculos depois, a escuridão não prevaleceu. E essa praga é uma afronta direta a Ra, o deus solar, um dos principais deuses do Egito, mostrando que o deus solar não podia impedir a escuridão sobre o domínio dele.
E aqui a gente vê que foram 3 dias de trevas dominando o Egito. Na cultura judaica, o Targum Pseudo-Jonas diz que essa escuridão é as trevas de Geva, o inferno, um caráter escatológico antecipando o juízo final. Versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Então, depois que a claridade voltou, depois desses 3 dias, o faraó mandou chamar Moisés. Ele queria chegar a um meio termo nessa negociação. Dessa vez ele deixaria as mulheres e as crianças irem, mas os rebanhos ficariam como uma garantia de penhor de que os hebreus teriam que voltar. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor? Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Então, Moisés não aceita, porque só chegando lá é que eles saberiam que tipo de animais Deus pediria para sacrifício. Futuramente vai haver as leis de sacrifício. O culto vai ser estabelecido lá no Monte Sinai. O gado do faraó, além de ser dizimado, que provavelmente não sobrou nada, pelas pragas, se houvesse sobrado, era sagrado para ele. Ele não entregaria de jeito nenhum para sacrifício. Isso aqui era um blefe do faraó. Ele sabia que não ia ter negociação nessa parte. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Então o faraó, vendo que não tinha mais espaço para negociação, se enfurece e faz até a ameaça de morte a Moisés. E de fato ele não vai mais ver o rosto de Moisés tão cedo, até a última praga. Até aqui tudo bem? Então vamos ao capítulo 11, que é um capítulo curtinho e que ele vai anunciar como vai ser a última praga. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Então, existe o entendimento de que essa conversa de Deus com Moisés foi anterior ao último encontro com o faraó. E que ele, antes de sair da presença do faraó, transmite essa última mensagem que a gente vai ver aqui. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça a seus vizinhos objetos de ouro e prata. Isso seria uma forma de indenização pela escravidão e também o ouro que eles vão precisar para futuramente construir o tabernáculo e a Arca da Aliança. Eles precisavam ter ouro, e onde eles teriam? É esse que eles vão levar daqui do Egito quando saírem. Ô Marco, eu não entendi essa parte. Na verdade, vai falar ali no versículo 3, e vai explicar um pouquinho mais. O Senhor daí amoleceu o coração dos egípcios para ele dar esse ouro e a prata. Os israelitas já só foram lá e pediram. Eles estavam sob o poder de Deus, os egípcios. Eu não entendi ele. Eles só pedem o ouro e a prata e eles dão, é isso? Não é isso, o versículo 3 aqui é: o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo e ao próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Então aqui a gente vê que Deus tem o coração todo na mão, e os egípcios que já conheciam e respeitavam a autoridade de Moisés, eles vão voluntariamente ceder e entregar esse ouro todo, talvez até para que eles vão embora de uma vez. E assim, na verdade, como a gente viu em capítulos anteriores, teve egípcios que tiraram também os animais, né? Que eu acho que nesse ponto, depois de tantas pragas, já tinha quem estava endurecido o coração era do faraó, né? Mas eu acho que já tinha muitos egípcios ali que eram crentes também de Deus e queriam atender as necessidades do povo ali, imagino, né? Assim, no final a gente vai ver até que há uma instrução a respeito dos estrangeiros que saíram junto com o povo. Então dá a entender que não só os hebreus saíram no Êxodo, cruzaram o Mar Vermelho, mas os egípcios saíram junto, os estrangeiros que estavam ali junto com eles. Então o entendimento é que realmente houve muitos egípcios que aceitaram, começaram a servir a Deus a partir dos milagres, a partir de Moisés. Ali o final desse verso 3 já mostra que Moisés já era respeitado e até admirado, tido em autoestima pelo povo egípcio.
Ah, tá. Eu nem tinha notado mais pra frente que tinham estrangeiros juntos lá. Isso aí passou desapercebido por mim. Obrigado. De nada, então vamos ao verso 4. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Então, existe entendimento de que seria a mesma noite dessa conversa, porém, não haveria tempo para os preparativos de passar o sangue do cordeiro na porta, preparar o cordeiro, e a expressão aqui, Deus de passar pelo Egito, daí que veio a origem da palavra Páscoa, que significa o Pesach, o passar. Uhum. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias de gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e jamais haverá. Então, o juiz de Deus iria agora cobrar na mesma medida pelo qual o Egito fez o primogênito Israel sofrer. Deus não poupou nenhum dos deuses egípcios, e agora era a hora do principal deus, o faraó, ser atingido. O filho dele, que seria o futuro Deus, a futura encarnação de Horus, morreria. E então, matando ele, Deus mostrou que os reis não são deuses, eles são só homens. E a 10ª praga, além de ser essa afronta direta ao faraó, era uma afronta direta a Osíris, o deus da vida após a morte, que também seria mostrado a impotência dele, a incapacidade dele diante de Deus. E no judaísmo, Midrash diz que até mesmo o primogênito já adulto seria levado. No caso, uma família que tem um filho mais velho, que já é adulto, também morreria. Além de relatar também que houve um conflito dentro da casa dos egípcios, porque as casas estavam divididas, alguns acreditavam, outros temiam, e os que acreditavam queriam agir preventivamente, como vai ter a instrução futuramente aqui. E o Talmud judaico ainda afirma que os primogênitos egípcios se levantaram em rebelião contra o faraó antes dessa praga, causando um conflito interno no Egito, quase que uma guerra civil dos primogênitos contra o faraó. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Então Deus faria distinção entre os seus e os que não são seus, um prenúncio do juízo final, a hora que no dia final vai ser separado o joio do trigo. Todos os seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando, saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés, o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Então, aqui a gente viu que essa conversa provavelmente aconteceu antes, que aquela outra do final do capítulo anterior foi dito que o faraó e o Moisés não se veriam mais. E a indignação de Moisés diante da relutância do faraó. 9 pragas, o Egito devastado, a corte colapsada, e nem mesmo assim ele se dobrou. Ia precisar perder o que ele tinha de mais valor para finalmente ceder, perder o próprio filho. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Então aqui está o motivo pelo qual Deus endureceu o coração do faraó, né? Como a gente viu antes, mostrar que ele é o único e verdadeiro Deus, o faraó e os egípcios testemunharem isso, e o povo de Deus também testemunhar que Deus estava com eles e que eles só sairiam dali no tempo determinado por ele, que ele já avisou desde o começo que teriam que acontecer todos esses prodígios para finalmente o povo ser liberto. Uhum. Até aqui tudo bem? Tudo. Então vamos para o capítulo 12. Nesse capítulo a gente vai ver a última praga e a instituição da Páscoa, finalmente. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Então, a partir desse dia, eles seguiriam um novo calendário, distinto do calendário que seguiam no Egito, com o nascimento dessa nova nação que seria um marco para medir o tempo. Ele seria o primeiro dia do mês, esse dia marcado aqui. Esse mês, inicialmente, seria chamado de Abib, e depois do cativeiro babilônico, eles iam chamar de Nissan, como eles chamam até hoje. Ele corresponde ao período entre março e abril do nosso calendário. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer.
Então, na tradição, eles contavam aproximadamente 10 pessoas por carneiro. Um carneiro servia 10 pessoas. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, o animal precisava ser saudável e perfeito. E caso a família fosse pobre demais, poderia ser um cabrito, que seria mais barato. Lembrando que até aquele momento eles não tinham matado nenhum cordeiro dentro do Egito, porque esses animais eram sagrados, mas agora era a hora deles quebrarem todas as correntes daquela terra idólatra, mostrar realmente que eles não respeitavam mais aquela crença pagã, eles estavam se libertando de vez, depois de tanto tempo. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superior da porta das casas nas quais vocês comerão o animal. Então, no 14º dia de Nissan, desse calendário, o cordeiro deveria ser escolhido e ele ficava separado por 4 dias para ser sacrificado. Esse ato de deixar o animal separado por 4 dias e amarrado era uma forma de avisar os egípcios que passassem pelas casas o que estava por vir. E isso ia causar, com certeza, muito medo neles. Além de que a gente pode entender que cada dia pelo qual o animal ficou lá preso poderia corresponder a cada século que os hebreus estiveram morando no Egito, sendo testados e provados. E seguindo as instruções dadas por Deus, lá após o dilúvio, a morte do animal ele deveria ser por degola, sem causa de sofrimento. E a gente vê aqui também que os umbrais da porta deveriam ser marcados com o sangue desse animal sacrificado. Eles iam pintar as laterais e a parte de cima da porta com sangue. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida, nem em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Então aqui não menciona, mas os ossos não poderiam ser quebrados do animal. Isso aponta para o sacrifício de Jesus, como dito lá no Salmo 34:20, que no sacrifício dele nenhum osso seria quebrado. E a exigência de comer o pão sem fermento ressalta a urgência do preparo da refeição, além de que a gente vai ver lá em 1 Coríntios 5:6-8, que o fermento ele é comparado com o pecado. E as folhas amargas para lembrar o tempo de amargura que eles viveram no Egito. E também aqui o detalhe de não deixar sobrar nada do cordeiro, isso em primeiro lugar faz uma alusão à oferta do holocausto, onde o sacrifício, o animal sacrificado é totalmente consumido pela chama, e também uma referência ao sacrifício de Jesus, que foi por inteiro, ele sacrificou de corpo inteiro pela humanidade. Então, verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Então, eles deviam fazer a refeição já com as malas feitas e pronto para partir. Era iminente a passagem do anjo da morte e a liberdade. A Páscoa de Deus seria o mais severo dos castigos. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, com as pragas, Deus desmoralizou todos os deuses do Egito, mostrando que eles não tinham poder nenhum para impedir. A idolatria ia custar caro para aquele povo. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir do Egito. Então, o sangue marcava quem era salvo. O cordeiro morreu no lugar dos primogênitos. Isso é até bem profundo, já aponta para Cristo, um cordeiro morrendo no lugar do filho. E, futuramente, no judaísmo, os pais deveriam apresentar os filhos primogênitos no templo, e um cordeiro deveria ser sacrificado no lugar do filho. Isso vai seguir na tradição judaica enquanto houver templo. Mas a gente vai ver lá em Levítico 12:8, futuramente a gente vai estudar Levítico, que as famílias mais pobres deveriam levar outro animal. E como a gente vê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, 22 a 24, quando Jesus foi apresentado no templo, José e Maria levaram 2 pombos para o sacrifício. Isso é só um adendo, um detalhe interessante. Esse dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, esse dia deveria ser lembrado todos os anos, onde eles deveriam comemorar a libertação e se reunir, comer a carne do carneiro. E em Jesus, esse dia foi ressignificado para nós. A liberdade que aqui para eles está sendo horizontal, está sendo territorial,
foi substituída pela liberdade vertical da terra para o céu. A celebração da Páscoa cristã foi ressignificada com a ceia. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer ao 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morem, comam apenas pão sem fermento. Então aqui a gente vê uma instrução de como seria futuramente a festa dos pães asmos do judaísmo. Isso deveria ser celebrado ao se assentarem lá na Terra Prometida. E a ausência de fermento deveria relembrar a pressa deles de sair do Egito, como eles estão saindo agora sem dar tempo de preparar o pão. O pão seria sem fermento porque era feito às pressas. Bem como dito antes também, a alusão do fermento ao pecado. Por isso, a gravidade de eliminar qualquer um que desrespeitasse esse mandamento. Uma semana sem comer pão com fermento. Deveriam todos se reunir ao redor do tabernáculo no primeiro e no último dia, como instruído aqui. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, responder-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos 2 israelitas no Egito e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então Moisés instruiu os líderes de como proceder. A questão do cordeiro, da refeição. E Moisés destaca que não seria Deus a entrar nas casas, mas o anjo da morte. E ele instruiu que essa tradição deveria perpetuar-se e ser ensinada para as futuras gerações de Israel dentro das casas, os pais ensinando os filhos. E dessa vez os líderes aceitam as instruções e a liderança de Moisés, porque eles sabiam que a liberdade já batia a porta deles. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Então, como Deus havia anunciado, o anjo da morte entrou em todas as casas que não estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Nenhuma casa sem a marca foi poupada. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionaram o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então, no momento da angústia, o faraó quebra a promessa de que jamais veria o rosto de Moisés e manda chamar ele. E finalmente cede e liberta o povo hebreu. E mais, na hora da dor, ele pede para que orem por ele também, para que Deus abençoe. E todos os egípcios queriam que os hebreus fossem logo embora, temiam que viesse mais destruição, mais praga. Então, até aquela questão lá que a gente viu no começo desse capítulo, de darem voluntariamente o ouro, eles estavam pagando para não ver mais hebreu ali na terra deles. Então o povo tomou a massa do pão, ainda sem fermento, e carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas.
o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Então, os hebreus prepararam tudo às pressas. Até a massa do pão que estava sem ser fermentado, eles precisavam sair imediatamente. E os egípcios deram ouro e prata para eles, deram todas as riquezas. E esse material, como eu tinha falado, vai ser o que vai ser utilizado para a construção da Arca da Aliança e do Tabernáculo. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo surgiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Então, como as mulheres e as crianças não foram contadas aqui, ele menciona só homens, acredita-se que eram aproximadamente 200 milhões de pessoas. Além dos hebreus, saíram os egípcios e outros estrangeiros que vendo o poder de Deus, decidiram seguir a eles também. Com a massa que haviam levado no Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. O dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, essa questão do período aqui, alguns rabinos apontam que esse tempo é contado da promessa de Abraão lá em Gênesis 15, e não é literalmente o tempo de moradia no Egito, embora tenha uma corrente que entende que essa data é a partir da ida de Jacó até o Egito, que quando Jacó se estabeleceu lá no final de Gênesis, contando que deu os 430 anos. Assim como o Senhor passou em vigília naquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Então, a noite do dia 14 de Nissan seria feita uma vigília em memória do que Deus fez por eles no Egito. Eles ficariam acordados naquela noite. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la, o escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Então, aqui a gente vê que muitos estrangeiros saíram com os hebreus, sendo necessário que eles, para poder participar da Páscoa, poder participar dessa comunhão, eles teriam que fazer a circuncisão, teriam que passar a ter uma aliança com Deus. Vocês comerão numa só casa. Não haverá nenhum pedaço de carne fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Então, a ideia aqui é que essa refeição seja compartilhada no ambiente doméstico, e quem está em comunhão com Deus, levar para fora a carne, levar comida, poderia fazer com que os de fora, os não aliançados com Deus, comessem. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino de sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo suas divisões. Então, Deus finalmente tirou o povo do Egito aqui, estabeleceu essa nova aliança com eles, os estrangeiros que saíram passaram a ser circuncidados, e Israel passou a ser uma nação a partir daqui. Até aqui tudo certo, pessoal? Uhum. Certo. Então, conseguimos passar pelas 10 pragas. Sim? Eu tenho uma dúvida referente quando você estava falando sobre o pão e o pecado. O que tem a ver... o pão não, a fermentação e o pecado. O que tem a ver essa fermentação com o pecado? É uma analogia que ele é comparado com o pecado lá em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Ele é comparado. Até vamos pegar aqui para a gente ver. 1 Coríntios 5, 8. O que é que nos diz? Não seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpar-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, mas com o fermento
nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A questão é que uma quantidade pequena de fermento causa um impacto grande na massa, faz crescer. Então, a comparação é que um pecado pequeno causa uma destruição enorme. Então, o entendimento, a analogia que é feita do fermento com o pecado é essa. Entendi, faz sentido, obrigada. Não de nada. Isso. Então era isso. Alguma pergunta? Não, no momento não. Se surgir, a gente fala no privado, né? Então tá bom, obrigado a todo mundo que participou. Semana que vem a gente vai, se Deus quiser, ver a abertura do Mar Vermelho. A gente está avançando rumo à Terra Prometida. Glória a Deus. Obrigado, Marcos. De nada, até semana que vem. Deus abençoe Obrigada. todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu.